The Paper tenta não ser The Office ao mesmo tempo que não quer deixar de ser The Office. Trata-se da nova série da Peacock, que é uma espécie de sequência, mas na verdade mais um spin-off ou um pouco daquela ideia que eu falo pra vocês bastante de recall, né? De estar no mesmo universo, de compartilhar um ou outro personagem, mas na verdade você ter uma nova abordagem, ou pelo menos um novo grupo de personagens aqui, mais jovens, dentro de uma nova dinâmica para ser desenvolvida. Essa série que estreia agora no Peacock, estreia hoje no Peacock, mas que não tem uma previsão ainda no Brasil, provavelmente vai chegar pelo aquele streaming secundário que você pode achar dentro da Amazon chamado Universal Plus, que você tem que assinar à parte, mas ainda não tem uma definição, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, ainda não tenho uma definição a respeito disso, mas que eu pude assistir por conta do Globo de Ouro, e não só assistir a série, mas também ver uma coletiva sobre a série em que os atores, os criadores da série falam um pouco sobre ela. Os criadores, inclusive, aqui, o Greg e o Michael, o Greg que é criador também de The Office, o Michael que também tem um dedo ali em Nathan For You, que é uma série que eu gosto muito, então eu ficava minimamente interessado. O trailer não tinha me chamado tanta atenção, não tinha me chamado tanta atenção também a tentativa de trazer um The Office de volta em 2025, mas eram dois nomes ali por trás interessantes que desenvolvem e criam, né, que criam essa série aqui. O Greg Daniels também, que tem o seu dedo, né, é criador também de Parks and Recreation, que é também criador daquela Space Force, que foi muito trazida pela Netflix no marketing dos criadores de The Office, que tem, enfim, tem vídeo da primeira temporada aqui no canal, eu acho muito fraca. Parks and Recreation já acho mais interessante, não vi inteira, só vi o começo, mas o pouco que eu vi daquela série, eu vejo como ela é uma série que ele consegue pegar o formato de The Office, esse formato que meio que revoluciona a TV americana, do mockumentary e tudo mais, e do humor de constrangimento dentro disso, mas consegue levar pra um outro lugar, com outros personagens e tudo mais. Não posso falar como um todo, porque eu não vi aquela série completa, eu vi só o comecinho dela. Aqui em The Paper, eles ressaltaram muito na coletiva, e isso fica bastante claro quando você assiste a série, quer dizer, já estava bastante claro enquanto eu assisti a série, e vendo eles falando na coletiva, faz muito sentido. Eles tentam falar muito sobre essa ideia de você não simplesmente replicar The Office, você tentar criar algo novo, e aí passa muito pela figura central aqui do personagem do Domhnall Gleeson, que não é o Michael Scott. Ele até em alguns momentos gera algum tipo de constrangimento, ele até é um idealista, o que o Michael Scott não era de certa forma, mas ao mesmo tempo ele tinha esse ideal de juntar a equipe do jeito torto dele. Aqui não, aqui a gente tem um idealista em relação ao jornalismo, né? Então esse personagem que ele vive das glórias do passado do jornalismo, digamos assim, que ele acredita no verdadeiro jornalismo que está morrendo, né? Então esse conflito até um pouco batido, mas que a série ela vai a fundo e acaba criando momentos divertidos da ideia de você defender um jornalismo frente ao clickbait da internet, todas essas práticas das mentiras da internet e tudo mais, e a série vai realmente bastante nesse sentido, né? Então a gente vê aqui como eles têm essa tentativa de não simplesmente ficar replicando, esse é o Michael Scott dessa versão, esse é o Jim dessa versão, essa é a Pam dessa versão. Aqui eu deixo bem claro, inclusive, que The Office é a minha série de comédia favorita da vida, é uma das minhas séries da vida, realmente amo de paixão, assim, já vi várias e várias vezes, ou pelo menos várias e várias vezes muitos desses episódios. Eu amo The Office, e por isso eu sempre fico com o pé atrás quando vem essa tentativa de você meio que surfar na onda, mas não surfar na onda. Então, o que é The Paper a partir disso? E é muito claro pra mim que a série, ao mesmo tempo que ela mantém o formato, ela mantém o formato do mockumentary, ela explica no início o que ela está filmando. Então, a Dunder Mifflin foi comprada em outro lugar e foi parar em Toledo, e aí virou outra coisa, e a partir de então eles vão filmar essa outra coisa que a Dunder Mifflin virou, né? Então, com esse foco, inclusive, como eu disse, nesse jornalismo, nas mídias digitais, nos memes de hoje em dia, esse tipo de coisa, trazendo apenas algumas figuras do original, como o Oscar, né? A figura central, ou não central na série, mas a figura que está presente em toda a primeira temporada é o Oscar, o único do elenco original, ainda que no primeiro episódio apareça um ou outro ali apenas em uma pontinha aqui, uma pontinha ali, mas de forma geral o foco vai ser num grupo novo, mas apenas com o Oscar como esse pilar do The Office. Não só ele, e aí que me pega um pouco, porque a série ela quer fazer algo diferente,
mas ao mesmo tempo ela é um pouco refém, pelo menos um pouco, na verdade, em muitos momentos ela é muito refém de The Office, então ela a todo instante ela vai tentar dar uma piscadinha pro fã de The Office, fazer uma piadinha, citar um personagem, quase sempre na figura do Oscar, que, enfim, não gosto muito do Oscar aqui, eu gosto desse lance dele não querer ser filmado de novo, ele não querer passar por aquilo de novo, mas o personagem é principalmente ele que fica muito refém dessa dinâmica de ser apenas aquele que vai estar trazendo de volta a nostalgia de The Office. Quase sempre, ou boa parte da série, ele vai ser utilizado apenas para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem uma tentativa aqui nos outros personagens de não replicar aquilo que a gente conhecia, mas de pelo menos dar uma piscadinha, ou pelo menos trazer de volta algumas dinâmicas do original, né? Algumas dinâmicas de The Office. Então, um romance em questão, os personagens não são tão parecidos, mas tem um pouco ali daquela relação. Na verdade, tem dois que fazem isso. Tem uma que vai lembrar um pouco o que o Michael Scott fazia, mas ela tá em uma outra posição. Então, pega elementos do original, mas muda um pouco a dinâmica dele. Então, assim, acaba sendo um pouco uma espécie de sub-The Office, não é tão, nem de perto é engraçado como é The Office, claro, é só a primeira temporada, não sei se eles vão conseguir renovar, ter mais temporadas, desenvolver mais personagens, porque The Office eu já achava muito engraçado no começo, mas a partir do momento que você vai desenvolvendo cada um desses personagens, acaba ficando realmente mais engraçado a série, então poderia fazer bem pra The Paper, que eu já adianto que eu não acho ruim, eu acho uma série agradável, eu acho que tem piadas muito boas, eu acho que tem momentos, episódios, dinâmicas boas, mas aqui parece que falta um pouco o impacto dos personagens e do humor da série original. Não que tenha que replicar a série original, não que precisava fazer igual foi feito lá, mas lá a gente tinha alguns pilares centrais, né? A gente tinha o Jim, a gente tinha a Pam, a gente tinha a dinâmica do Jim com o Dwight, a gente tinha o Dwight em si, a gente tinha o Michael Scott, principalmente com esses 4 pilares centrais e aí muitos outros personagens secundários. Aqui parece que faltam esses pilares, ou esses pilares eles não são tão engraçados quanto eles deveriam ser. Sobram quase que só personagens secundários. É quase como se fosse um The Office apenas com os personagens secundários em sua maioria. Ainda que tenha um texto eficiente, ainda que encontre algumas piadas boas, né? Piadas visuais, já que é um mockumentary. Então um personagem falando uma coisa e ao fundo a câmera buscando outra que vai tirar sarro dele. Esse tipo de coisa que a gente já está acostumado com a série original. Mas de forma geral, parece que não engrena completamente The Paper, não sei se vai engrenar um dia, não sei se vai ter aceitação de público. Eu acho que grande parte dos fãs de The Office provavelmente vão rejeitar um pouco tudo que essa série faz, mas de forma geral é uma série, digamos, minimamente agradável, uma série que ela pelo menos tenta se desvincular da original, que nem sempre consegue, nem sempre é eficiente, mas ainda assim é bem, no mínimo, bem assistível. Então, de forma geral, eu achei uma série legalzinha, acho que ela fica ainda muito presa a essa lógica de ser um spin-off, um subproduto de alguma forma, mas não chega a ser ruim. Ainda pode engrenar, ainda pode melhorar, ainda pode desenvolver novas ideias, mas ainda sim, tem muita coisa aqui que acaba até sendo meio que apressado, né? Eles não conseguem segurar muita coisa, é quase como se eles não soubessem se eles vão renovar por uma segunda temporada e muita coisa acaba sendo muito adiantada, né? Inclusive tem uma relação de um romancezinho que acontece nessa primeira temporada, um flerte que você não sabe se vai virar romance ou não e que provavelmente The Office levaria temporadas e temporadas como fez com o Jim e com a Pam pra resolver isso, enquanto aqui tudo se resolve mais rapidamente, né? Vamos ver se vai ter mais temporadas, vamos ver se vai chegar no Brasil essa série também, vamos ver qual vai ser a recepção do público. De forma geral, acho uma série razoávelzinha pra boa, divertidinha, algumas boas piadas, alguns bons episódios, mas nada, não tem um impacto, não tem aquilo de mais marcante. E aí passa também um pouco pela questão do humor, né? Aqui é um humor muito mais contido em algum lugar, contido não no sentido de não ser espalhafatosa, não tentar criar esse constrangimento, mas esse constrangimento aqui, ele acaba até indo mais pro lado desse tema geral que ele quer trabalhar, do que aquela coisa de The Office de ser um humor que pode soar errado muitas vezes, que não tem vergonha, não tem medo de ir pra muitos lugares. Aqui parece que em muitos momentos ele tem medo do cancelamento, a série, né? Tem medo de ir longe demais com uma piada, e isso parece que segura
um pouco o humor aqui, não deixando ela ser tão engraçada quanto ela poderia ser. Enfim, pelo menos não é ruim, pelo menos não é um problema. 10 episódios pra mim foi bem tranquilo de assisti bem rápido, inclusive. Espero que vocês assistam, espero que chegue ao Brasil rápido, espero que vocês gostem também, ou que a gente possa bater um papo sobre ela. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passe no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso e